Boa noite, tudo bem? Hoje nós vamos ter uma live muito especial, que é da linha nova, né? Que é a linha Gotas Kids, que foi lançada ontem. É com muita alegria, assim, que a gente vai estar fazendo essa live hoje com a doutora Heloísa. A gente vai, ao longo da live, a gente vai estar contando um pouco da história, né? De como, por que essa linha foi criada. A gente só está aguardando ela aqui para a gente testar, ver se a internet, se a conexão tá boa, para a gente iniciar a live. Então, vamos aguardar ela chegar, né? Para a gente só fazer aqui os testes de conexão, ver se está tudo certinho, para não ter problema na hora da live. Ontem, falando um pouco aproveitando enquanto a doutora Heloísa não chega, né? Falando um pouco da linha nova, né? Ontem, então, teve o lançamento oficial. Para quem não assistiu, é só entrar no YouTube, no canal do Gotas do Infinito, e tá disponível o vídeo, né? Então, eu convido para quem não assistiu ontem o vídeo de lançamento da nova linha, para entrar no YouTube e conhecer e assistir, onde no vídeo a gente vai estar mostrando um pouco do processo de como são feitos os florais, vai estar contando um pouco da história de como foram criados os florais, né? Então tá bem legal, assim, para quem não assistiu, é só entrar no canal do YouTube. No Instagram do Gotas do Infinito também tem o convite para assistir o lançamento. Embaixo tem o link do vídeo. Então também para quem não quiser entrar ver no Instagram, no feed, nas publicações que foram feitas ontem, né? Então ali também tem o link de acesso. Então vamos aguardar a doutora Heloísa chegar. Então, vamos aguardar aqui a doutora Heloísa chegar, ela já deve estar chegando. Falta 1 minuto para a gente começar a nossa live. Olá, a doutora Heloísa já chegou. Vamos, então, a gente entrar ao vivo. Olá. Eu não sei se a minha imagem aparece para você. Não, tá aparecendo a imagem da frente. Acho que tem que virar a câmera para ti. Veja aí agora. Pois é, agora tô tentando. Sim. Agora foi ou não? Agora foi. Só abaixar um pouquinho que tá. Agora sim. Agora deu certo. Eu só consigo ver você, não consigo me ver. Então já viu. Só me posiciona para eu poder ver se vocês estão me vendo legal, tá tudo certinho. Assim. Olá, tudo bem, Cris? Como vai? Tudo bem. Prazer em te conhecer, né? Prazer, né? Finalmente. Falar muito de ti, da história toda, né? Por que foi criada a linha também. Então, a Terezinha sempre fala muito de você. Então, a Tere é muito querida, é muito gentil, né? É um amor. Para mim também é que a pandemia acaba que impossibilita da gente estar presente no Gotas, né, fisicamente, mas assim que der, sim, quero ir lá conhecer a sede nova, e aí, né, conhecer a sede nova que ainda não conheço, conhecer o sítio que também ainda não conheço, mas estamos muito felizes hoje, né, que dia de festa aí. Com certeza. Doutora Heloísa, eu peço para que, se tu quiseres falar um pouco do teu trabalho, né, onde que tu trabalha, para apresentar para o pessoal que está assistindo a gente, fica à vontade. Ok, muito obrigada, querida. Então, boa noite a todos. Meu nome é Heloísa Lopes, eu sou pediatra, sou homeopata infantil, sou terapeuta floral, mestre em Reiki. Moro em Caxias do Sul, apesar de não ser gaúcha, sou carioca. Moro em Caxias do Sul há mais de 10 anos. E aqui o consultório ele se tornou, então, um espaço de saúde natural para crianças e bebês, que é o Florescer Saúde Integral. Então, no Florescer a gente trabalha com psicologia, a gente trabalha com reiki, com cone chinês, com florais, com homeopatia, voltado nosso foco principal é a criança, e esse olhar da saúde como um todo, né? Olhando a família, olhando, enfim, o ambiente, olhando a criança como um todo. A partir disso,
Tempo. Eu uso profissionalmente floral para as minhas crianças há muito tempo, né? Uhum. E comecei usando várias linhas de florais, até que eu conheci a Tere. Não tem como não se apaixonar por ela, pelo Gotas, é impossível. E aí eu passei a utilizar bastante o Gotas, bastante. E hoje a gente tem uma linha de florais, que é o Florescer Florais, que tem objetivos sociais, que tem outros objetivos, mas que a gente, na verdade, usa também o Gotas para fazer boa parte das nossas composições de floral. Uhum. Então, é uma parceria assim, muito luminosa, que eu penso que seja, muito honrada, né? Porque é excelente, é um floral que já funcionava, né? Então, nos ajuda bastante. E aí, enfim, é com que eu hoje trabalho, com que a gente tem um projeto muito bonito aqui de multiplicar a saúde integral, a saúde natural, de ter esse olhar mais diferenciado para a criança, principalmente, né? E como é importante isso, né? Porque principalmente as crianças, né? Que elas são muito mais sensíveis que a gente, né? Então, assim, a gente sente falta de ter um olhar mais integral, né? Porque a gente pensa que a criança, às vezes, não sente uma ansiedade, não sente um medo, né? Não tem insegurança. E a gente sabe que tudo isso existe e que, às vezes, a alopatia não traz uma ferramenta que possa trabalhar isso de uma forma integral, né? Na verdade, eu sempre penso que há lugar para tudo e hora e razão de ser para tudo, né? Eu também acho. E o que acaba acontecendo com a criança é que é super importante a gente ter essas opções, né? Por exemplo, um reiki, ou a homeopatia, ou os florais. Só que a maioria das vezes o adulto olha primeiro para ele. Então é muito comum, e a maioria dos terapeutas também cuida de adulto, né? As pessoas têm um pouco de medo de cuidar de criança nessa área, sabe? As pessoas têm muito receio. E a gente encontra muito pouca gente olhando para a criança. E muito menos ainda olhando para um bebê. Aí é que tem muito pouco mesmo, né? Então, esse cuidar, né? Esse cuidar diferente, esse cuidar amoroso, esse cuidar integral que tem que abranger a espiritualidade, que tem que abranger a emoção, né? Que tem que abranger o pensar, que tem que abranger a família, todo esse cuidado do contexto de onde a criança está inserida, de quem ela é, de como ela vive, de onde ela vem, né? Isso tudo precisa ser visto. E na maioria das vezes, infelizmente, apesar de muitos pais hoje, e eu fico bem feliz com isso, quererem tratar os seus filhos com florais, hoje a gente tem um número muito mais aumentado de pais que querem fazer isso. A gente também tinha muito poucos profissionais aptos né, a realizar, a ter esse olhar, né? Justamente porque a demanda do adulto é sempre muito grande, né? O adulto está sempre muito ansioso, o adulto está sempre muito estressado, né? E aí, o mundo adulto, eu brinco que eu defendo eles, mas defendo mesmo as crianças, defendo de verdade. O mundo adulto, ele consome um pouco esse mundo infantil e ele mascara um pouco. Então, entra no que você disse. Aí, criança tem ansiedade, aí a ansiedade na criança vira frescura, que não é. Os medos da criança viram besteira, que não é uma besteira, né? É muito sério. Tudo no universo da criança, para a criança, é muito sério. Tudo. É muito real, né? Muito real e aquilo que a gente desmerece, né? Porque a gente esqueceu que foi criança, a gente tem um lapso de memória, e aí a gente, né, a gente acha que nasceu grande, né? Então, é verdade, ninguém nasceu grande, né? Todo mundo nasceu dependente, pequeno, precisando de família, de aconchego, de mãe, de pai, né? Todos nós tivemos e temos medos, ansiedades, né? E todos também...
Pode continuar, falar. desculpa. Não, eu falei, é muito legal que cada criança tem, cada fase, né? A criança passa por várias fases, né? E cada fase tem uma característica específica, tem características específicas, né? Então a infância é dividida, inclusive tem várias linhas dentro da pedagogia, dentro, né, da medicina que dividem tal as fases, mas a gente vê os desafios que a criança tem em cada fase, que às vezes na correria do dia a dia a gente acaba não conseguindo ter um olhar mais carinhoso e mais sutil para isso, né? E quanto poderia estar auxiliando isso. Isso, e aí o floral ele entra como assim, uma pérola, né? Quando eu conheci a Tere, vamos à história. Quando eu conheci a Tere, ela veio para um seminário aqui em Caxias do Sul. E eu fiquei encantada, né, com o conhecimento, com a sensibilidade, com o conteúdo do Gotas. E aí teve horário de intervalo, de almoço, e aí eu fui abordá-la, porque é uma coisa que eu já pedi há muito tempo aos canalizadores de floral que tivesse uma linha mais olhando o bem-estar da criança, né, da criança e do bebê. E aí ela disse na palestra, eu lembro que ela disse que tinha feito alguns florais a pedido de pessoas, né, que ela conhecia e tal. E aí eu falei, ai gente, acho que eu vou lá pedir também. Já que todo mundo pediu, eu vou pedir mesmo, eu também vou pedir. E aí ela é um amor, né, e a gente sentou e conversou bastante, a gente tem uma afinidade muito grande, nos tornamos muito amigas, felizmente. E aí a gente conversou muito sobre criança. E foi muito legal, e é muito bom conversar sempre com ela. E aí eu coloquei quais eram as minhas demandas de anos atrás, né? Já tem alguns anos. Quais eram as minhas demandas como pediatra, como homeopata infantil, como terapeuta floral, no universo infantil. Depois a gente conversou várias vezes sobre isso. Ela me prometeu que ia fazer uma linha para o Gotas. A gente sabe que o Gotas tem uma linha própria enorme, né? Então a gente sabe que não é uma linha única de crianças, porque não tem como, Gotas é gigante. Mas eu fiquei muito feliz e me senti muito contemplada, muito bem contemplada com a linha nova. E fiquei muito feliz quando ela disse que me convidou para ser madrinha. Eu adorei isso de madrinha, né? Amei de ser madrinha de uma linha de florais. Imagina, é uma honra. E toda a ideia surgiu da tua necessidade no dia a dia da clínica, né? Então, no dia a dia da clínica, exatamente. A gente sentou mais de uma vez para conversar, eu e a Tere, sobre isso, né? Dividiu em faixas etárias, exatamente como são os florais, né, de vocês. Dividimos, então, em faixas etárias, em algumas necessidades que são super importantes para a criança. E eu achei lindo porque, na verdade, você não precisa cuidar só da criança que está mal, né? Você pode manter a sua criança bem. E isso é fantástico, né? Esse olhar. Trabalha muito na prevenção, eu digo a prevenção no sentido de dar um suporte para a criança passar por aquela fase de uma maneira mais tranquila, sem ansiedade. Porque não é questão, às vezes é o que eu sempre falo também. A criança não precisa chegar no ponto de ela estar mal para usar o floral, né? É dar um suporte mesmo para ela atravessar por aquela fase que todas vão passar. A gente passou, que nem você falou, a gente esquece às vezes, né? Para estar passando de uma forma mais leve, né? Mais equilibrada. Então é bem interessante isso, tu ter falado isso, comentado isso. Porque é isso, né? Como eu sou pediatra e sou homeopata, a gente lida direto o tempo inteiro com a doença ou com o adoecimento, né? A maioria das minhas crianças, elas passaram por alguma coisa, estão passando, ou vem passando, por alguma questão mais pesada, vamos botar dessa forma. Mas eu também tenho várias crianças que estão bem, e o que eu gostaria é que elas permanecessem bem. Né? Então, a linha do Gotas, ela vem complementar muito o meu trabalho, né? Porque fórmulas, compostos florais
para determinadas situações muito específicas dentro do universo infantil, eu tenho no Florescer, né? Eu usando inclusive gotas, uma das coisas que eu uso. Então eu tenho. Só que eu sentia muita falta daquilo que mantém minhas crianças bem, né? Tá, a gente equilibra e depois, né? E mantê-los bem é muito importante, eu acho, né? Mantê-los aprendendo, mantê-los interagindo socialmente de uma forma legal, mantê-los felizes, mantê-los dormindo bem, né? Eu acho fantástico. Hoje a questão do sono hoje eu estava conversando esses dias com uma conhecida minha que ela trabalha com crianças, ela é médica, mas ela é neuropediatra, né? E ela estava comentando da questão do sono, de como tem criança com problema para dormir, com dificuldade, ou um sono que não é reparador. E para a criança, mais do que. Acho que para todo mundo é importante, mas para a criança é muito mais, né? É importante que ela tenha esse sono regulado, né? Então, ela estava falando, é incrível a quantidade de crianças que estão aparecendo com ansiedade e com dificuldade para dormir. Principalmente agora na época depois que começou a pandemia, né? Por conta que elas estão em casa, é muita energia, né? Então não tem para onde estar extravasando essa energia, não estão com os amigos. Exato, na verdade o sono ele é sem dúvida uma das maiores questões de consultório e fora do consultório, internet, né? Se a gente olha, a gente que trabalha com criança, a maior demanda, eu acho que os pais nos trazem, uma das maiores demandas é a de sono. E trazem essa demanda justamente porque o sono ele precisa de rotina. Né? A criança precisa de rotina, isso já é uma coisa importante de se entender. Mas o sono ele precisa de rotina, né? Então existe a necessidade de uma rotina de sono, que para o bebê é uma, para a criança, né, de determinada idade é outra, uma criança mais velha é outra, mas essa rotina de sono ela engloba várias coisas. Então, ela engloba desligar a TV, ela engloba desligar o celular, pode englobar uma aromaterapia, um cheirinho mais gostoso que induz ao sono. E por que ela não pode englobar um floral? É claro que sim, né? Ela precisa englobar um floral de sono. O floral de sono, ele equilibra, ele traz paz de espírito, eles conseguem tranquilizar, né? Ele tira dessa conexão do eletrônico que é tão pesada para eles e para a gente também, né? Diminui pesadelo, diminui bruxismo, né? Tem tantas coisas interessantes, né? Que se contempla no floral de sono de criança e de adulto e é muito legal trabalhar com florais de sono voltados para o universo infantil. Às vezes as pessoas, quando eu comecei também a fazer os florais no Florescer, muita gente perguntava por quê? Por que floral de criança, né? E era uma das muitas discussões positivas que eu tive com a Tere, né? Porque é um outro universo, né? É outra coisa. A criança tem questões diferentes, ela tem outros receios, ela tem medos, ela tem fantasias, né? É muito diferente de um adulto, né? E tudo é muito importante. Então, descaracterizar isso, né? Você não levar em consideração essa importância, não cabe num floral, porque toda a prática integrativa de saúde, ela leva em consideração o todo, mas também o particular, né? Ela leva em consideração tudo, né? Então, não tem como o floral não levar em consideração. É um universo, né? E cada criança é um universo, né? Então, agora, é bem legal você ter comentado isso, porque a causa, né, tipo, do sono estar ruim do adulto e da criança é diferente. A criança não... Totalmente. O adulto, normalmente, a gente vai ver que ele vai ficar com excesso de pensamento quando vai dormir, preocupado, ansioso, que é o que acaba tirando o sono. A criança já não é tanto isso. Talvez são outras coisas que no mundo do adulto a gente não precisa abordar no floral, que no mundo das crianças, sim. Né? O caso, tipo,
tipo dos pesadelos, o caso do terror noturno, que é uma coisa que acontece muito em bebês, né? Que a gente vê que eu, pelo menos, converso com mães que, assim, muitas mães vêm procurar alguma coisa por conta do terror noturno, né? Tu deve receber bastante também pais e mães preocupados com isso. Então, o adulto não tem isso, não costuma ter. Então, são situações diferentes, né? A questão da enurese também, né? Criança que faz xixi na cama, o adulto já não tem esse problema. Então, essa questão, né? Então, assim, realmente é um universo diferente que precisa ser olhado de uma forma mais carinhosa e com mais atenção, assim, né? Sim, acho que precisa por todos nós, né, que somos adultos, precisa por todo mundo que trabalha com prática integrativa de saúde, né? Precisa por todo mundo que tem filho, que tem criança em casa, que conhece uma criança, que já viu uma criança um dia, né? A criança ela precisa ser olhada. Em algum momento a gente precisa parar para olhar para a criança com um pouco mais de afeto e de respeito, né? E o floral ele entra nisso com muita clareza para mim. Acho que quanto mais nós todos pudermos nos acho que é multiplicar é a palavra, né? Multiplicar esse saber, né? De que é possível dar floral para criança, que é possível um bebê tomar floral, indicar as linhas de florais todas que existem. Quanto mais linha de floral para criança, melhor. Porque são milhões de crianças, né? São milhões de crianças. Então, são milhões de crianças, literalmente, que sofrem, né? Porque elas sofrem. Então, uma ansiedade infantil hoje, por exemplo, é uma coisa muito intensa em consultório, né? Muito intensa. As dificuldades de aprendizagem são muito intensas. Então, antes da Ritalina, né? E complementar, se for o caso, a Ritalina, existe o floral. Existe o floral, existe a homeopatia, existe a constelação familiar, existe tanta coisa, né? A aromaterapia, tem tantas possibilidades. E a gente desconstruir a ideia de que uma coisa anula a outra. Sim, claro. E o quanto que a gente pode estar se beneficiando com o uso do conjunto, né? Então, eu sempre costumo falar assim, que a gente tem que aprender a agregar essas terapias, né? Que a gente tem hoje acesso, né? As terapias integrativas. Então, eu, por exemplo, eu utilizo muito nos meus atendimentos o floral junto com a aromaterapia. E tem um resultado ótimo. Tem situações que às vezes utiliza só um floral, situações que utiliza os dois em conjunto. Então, cada caso e cada pessoa é diferente e responde diferente a um tipo de terapia, né? Exato. É o que eu sempre falo, assim. Durante um tempo, eu fiz visitação para profissionais da área da saúde, levando informação sobre prescrição de fitoterápicos e de aromaterapia, né? E eu levava para eles, eu falava às vezes para o pediatra, para o ginecologista, nossa, que legal que teres uma outra ferramenta para utilizar em conjunto no teu dia a dia para tu poder atender essa demanda que tu tens, que às vezes só o medicamento, só a alopatia não vai resolver, ou em situações como a ansiedade, tem situações que um floral, uma homeopatia resolve e não precisa tá utilizando alguma outra coisa, né, que possa ter efeitos colaterais, enfim. Então, assim, é muito legal poder agregar e fazer essa integração de todas as terapias, né? Isso, quando a gente consegue... Pode falar. A gente tem muito, o Gotas do Infinito tem muito isso em mente, assim, de estar trabalhando em conjunto com outros profissionais, né? Então, a gente está trabalhando junto com pediatras, com fonoaudiólogos, com psicopedagogos, porque são os profissionais que estão na linha de frente e tem essa necessidade, essa demanda de ter uma ferramenta para trabalhar em conjunto com as que eles já trabalham, né? Então, o teu resultado é sempre muito melhor, né? Quando a gente consegue ter essa percepção de que a gente pode juntar forças, né? E que o mundo vai ficar muito melhor se a gente faz isso, se a gente começa a se ajudar e a perceber, não existe competição nisso, né? Pelo contrário, existe um somatório de valores que vão chegar a um valor muito maior, a um efeito muito mais adequado e muito mais eficaz, mesmo quando você utiliza junto com alopáticos, porque às vezes as pessoas acham que não pode utilizar. Não, tem hora para tudo, né?
tem hora para tudo. E existem momentos em que sim, a gente pode juntar as duas coisas. Aliás, a gente pode juntar todas essas coisas, né? Você vai usar o reiki com floral, é perfeito, né? Se eu usar yoga com floral e aromaterapia, por que não, né? Por que tem que ser uma coisa ou outra coisa, né? Então, é quando a gente consegue juntar isso e perceber que até para o adulto, inclusive, né? Essa visão é muito mais curadora, isso é muito melhor, né? Além disso, para a criança e para o bebê, mais ainda, né? E é assustador o número de pessoas que não sabem que podem dar floral para um bebê, por exemplo, né? É assustador, e pode, né? E vocês têm uma linha muito fofa, que é desde bebezinho mesmo. Isso, agora até eu queria falar um pouco dela e aproveitar para fazer uma pergunta para ti que está no dia a dia lidando, né, com as crianças e com esse público tão sensível, né, que são os bebês e as crianças. A gente fez, na linha do Gotas Kids, existem 3 fórmulas que são voltadas para os bebês, que é a linha Baby, né, que vai de 0 a 3 meses. Aí tem uma outra fórmula que vai de 3 a 9 meses e a outra de 9 a 18 meses. Eu gostaria que tu falasse um pouquinho dos desafios dessa fase, né, das questões que tu acha importantes, que nessas fases são importantes ser trabalhadas, assim. Porque as pessoas podem pensar que são muito próximas, né? Mas é que a criança de 0 a 3, por exemplo, ela é uma criança que está chegando agora na família, né? Ela estava na barriga da mamãe dela, então ela estava convivendo com tudo e com todos, mas protegida por essa barriga, né? Por tudo que isso significa. Na hora que ela nasce, é extremamente desafiador nascer, né? Nascer já é um desafio gigantesco. E aí, de 0 a 3, ela se adapta em tudo. Então, ela se adapta na alimentação, ela se adapta na respiração, ela se adapta na casa, se adapta à energia, aos cheiros, aos sons. Então, tudo é muito novo. Então, essa é uma fase que aí o floral vai contemplar todo esse momento da criança. De 3 a 9, ela já está passando por outra questão, né? Ela tem outras adaptações. Então, ela vai adaptar, ela vai aprender muita coisa, ela vai enxergar, ela vai começar a balbuciar, ela vai começar a provar coisas diferentes e novas, ela vai passar de colo em colo, ela vai ver milhões de pessoas, ela pode ser que ela vá para a creche, né? Algumas saem do peito da mãe, do leite materno e vão para comer comida sólida e largam, né, o leite materno, outras não. Então, tem vários desafios. Algumas têm refluxo, outras não têm. Então, todas, a partir dos 3 meses, elas estão muito mais expostas às questões da vida em si, né? Então, expostas a outras pessoas, expostas a outros vírus, enfim, a vacina. É muita informação para quem estava quietinho na barriga há poucos meses atrás, né? E aí, quando você tem de 9 a 18, eu acho que não. Isso, de 9 a 18. De 9 a 18. Aí você tem outra criança, né? Você já tem uma criança que está começando a caminhar, que fica em pé, que chama mamãe, que fala papá, que pede água, que quer, que não quer, que joga coisa longe, que não joga, que as pessoas jogam para cima, para baixo, que estão aprendendo, que já veem todas as cores, que escutam os sons, que identificam sons, que tem outro nível de interação social, que muitas vezes já estão com outra pessoa, então tá com a babá, tem uma cuidadora, ou tem a escolinha, né, tem a creche, então ela já convive com outras crianças ou com outras pessoas, ela já tem um círculo de convivência maior, e aí ela passa pela dentição, que é uma fase super forte para eles, adaptam o sono, adaptam a volta da mãe para o trabalho, a maioria das vezes, né, ou um afastamento dessa mãe por N motivos, passam pelo desmame. Então, é uma fase super animada, né? Tem muita coisa para acontecer na vida dele. E não tem como você usar o mesmo floral em todas as fases, né? Cada fase tem uma questão diferente.
Sim, aham. E depois a gente daí fez a linha Gotas Kids, daí vai contemplar as outras fases, que daí a gente já não chama mais floral de baby, sim de kids, porque daí a gente já entende que já pode ser chamado de criança, né? E não é mais um bebê, que é dos 18 meses aos 6 anos e dos 6 anos aos 12 anos. E daí Isso. então entra um monte de outras questões, né? Que cada Totalmente fase também. diversas de um bebê, por exemplo, né? Quando você sai dessa Uhum, fase dos 2 aninhos para cima, nossa, eles são outras crianças, né? Eles, a partir de 2 anos e meio, 3 anos ali, já caminham, tomam banho, aprendem outras coisas, a tomar banho, a comer sozinho, a escolher, dizer sim, dizer não, a ouvir sim, a ouvir não, né? uhum, A desenhar, a pintar, a escrever. É muita informação e aí são outros convívios, outros desafios, outras histórias. Tem a fase dos medos, né? uhum. Que são diferentes, das inseguranças, que são diferentes. Então, psicologicamente, emocionalmente, energeticamente, inclusive, Uhum. essas fases são muito diferentes. Sim. E eu queria que se tu pudesse falar um pouquinho da outra fase, que é dos 6 aos 12 anos, que é a fase que antecede a adolescência, né? Que eu acho que eu lembro assim do tempo que eu trabalhei no atendimento nas farmácias, que já trabalhavam com gotas. Muitas mães vinham assim, eu preciso de um floral, meu filho está nessa fase da pré-adolescência, tá super difícil lidar com a situação, às vezes está mais ansioso, a questão da higiene, porque eles são meio criança, mas estão meio na transição, né? Então, se puderes falar um pouquinho dessa fase também, que é uma fase que a gente recebe muita mãe assim procurando ajuda, sabe? Sim, é uma fase que eles adoecem um pouco menos fisicamente, né? Eles adoecem Uhum, muito fisicamente até 3 anos, 5 ali. Eles adoecem habitualmente um pouco menos, mas eles uhum, têm outras demandas, assim, muito sérias, né? Que vão das questões de convivência dentro da escola, por exemplo, da aprendizagem, né? Da aprendizagem mais fácil ou mais difícil. Hoje em uhum. dia, dos celulares, dos eletrônicos, né? Eu acho que esse é um É, desafio bem grande, né? que é um Eu acho desafio que gigante, porque com a pandemia isso se tornou quase para mim uma epidemia, né? Ficou muito ruim é. mesmo. Hoje em dia, em consultório, eu tenho que perguntar se ele tem. Várias vezes acontece, muitas vezes, infelizmente, mais do que eu gostaria, da gente lembrar que ele tem brinquedo em casa, que celular não é Uhum, brinquedo, né? sim. Na cabeça deles o celular é um brinquedo, e não é, né? Brincar é outra coisa, né? Sim. Uhum, E isso gera ansiedades, tem outros medos, né? É uma uhum, fase que eles, às vezes, têm que eles lidar com desafios familiares. Então, a uhum, interação social na escola, alguns desafios de dentro de casa mesmo, né? Que são convivência com os irmãos, a questões, às vezes, energéticas dentro da própria casa, medos de uhum, coisas que eles olham e falam como é que eu vou lidar com isso, né? Situações de emergência, às vezes mesmo, que para eles são uhum, emergenciais, como uma separação, como uma mudança de escola, né? uhum. Várias coisas assim do universo deles que não aconteçam antes, mas é que entre 6 e 12 tudo ganha um colorido, né? Tudo fica assim É uma gigante. Então intensidade, né? é o pior dia, é o melhor amigo, é o Aham, pior amigo. Eu vou sofrer muito e daqui a pouco eu já não vou sofrer aham, mais, né? Foi horrível, depois foi maravilhoso, no mesmo dia, né? uhum, Várias vezes. sim, E aí, com quanto mais certeza. perto da pré-adolescência, mais isso vai ficando intenso, intenso, intenso. É mais desafiador, né? Principalmente hoje, é bem que tu falou para os pais, né? Que hoje, com a questão da pandemia, as crianças estão muito mais tempo vendo informação de fora, e daí, através da internet, que ela é boa até certo ponto, mas o abuso também.
Eu acho que está sendo um dos grandes motivos das crianças hoje estarem com ansiedade, né? Estarem com energia acumulada, porque não brincam mais e acabam ficando paradas na frente de uma tela, né? Sim. Que eu acho que é um desafio bem grande dessa fase, que eles já têm essa autonomia de estar procurando o que eles querem ver, né? Então, assim, desapegar disso é bem difícil, né? A Só que gente, eles... no gosto... Pode falar, desculpa. Não, pode falar. Eu ia falar do Gotas, pode falar. Eu ia falar no Gotas, né? Quando foi decidido fazer essa linha, né? Por conta, né, da tua solicitação, das questões, né? Também foi visto bastante essa questão de desapegar, né? Porque eu acho que no mundo infantil é uma coisa que muitos pais têm dificuldade, desapego de mamadeira, desapego de brinquedo, de paninho, de objetos de transição, né? Que são os paninhos, os chorinhos, às vezes um bichinho que a criança tem que não consegue Isso. desapegar do Uhum. celular, né? Que hoje também é uma questão que é bem comum, assim, os pais virem pedir ajuda, auxílio para isso, né? Então foi feito um floral específico para isso, apesar de estar contemplando na fase dos 6 aos 12, tem um floral que é bem específico para trabalhar essa questão das novas Isso, fases do para as novas desapego. fases, né? Mas eu acho que essa visão do desapego é muito importante, e muito importante é aquilo que a gente falou no início, né? É muito importante, as fases são importantes, e o adulto respeitar os momentos de cada fase, sem que ele tenha ansiedade de jogar a criança para lá para frente, né? Porque a gente também não quer respeitar os desapegos, o desapego da chupeta, ou o desapego da fralda, ou o desapego de um brinquedo, ou o desapego de um avô, né? Ou o desapego de uma mãe, o desapego de uma escola, de uma cidade, que você muda de, né? Enfim, vários momentos deles, e às vezes de um amigo, né? Tem vários desafios que se enfrenta em relação ao desapego, e aí a gente acha que é frescura, né? Ah, não, já disse que ele vai mudar de escola, pronto, já tá tudo bem. Para quem? Né? Ah, não, é só tirar a mamadeira e pronto. Tirar disso, essa questão de tirar disso da onde? Não é assim que funciona, né? Existe tempo para tudo. E o floral, ele torna esse tempo mais leve, né? Esses momentos ficam mais leves. Porque se a gente que é adulto não precisa, a criança menos ainda, ela precisa menos ainda de sofrer, né? Sim. A criança não precisa sofrer tanto, porque a gente já vai para a vida, né? Então, quando a gente consegue olhar para a criança e colocá-la na idade que ela tem, e o floral ajuda a gente a fazer isso, a manter cada criança na própria idade, né? E nessa idade ela se desenvolver com sabedoria, com equilíbrio, com felicidade, com a idade que a criança tem. E não jogar, tomar esse cuidado, né, de não jogar ela lá para frente. Ah, mas ela já tinha que. Não, ela não tinha. Se ela tem 6, ela tem 6. Né? Se ela tem 10, ela tem 10. Então ela tem que ter as questões de 10 anos. E a internet, ela traz esse peso, né? Que é um peso deles acessarem conteúdos muito adultos sem ter maturidade para isso. Nem emocional, nem psicológica, nem energética, né? Não tem, né? E às vezes também não tem em casa um suporte, né, para isso. Então, eu acho que sim, as terapias alternativas, as terapias integrativas, elas entram sim como um apoio muito amoroso, muito, sabe, um equilíbrio protetor, inclusive, protetora da infância mesmo dessas crianças. E eu penso sempre dessa forma. Com certeza. Teve um momento da nossa conversa que tu estavas comentando, a gente falou muito, né, da questão dos medos, né? Essa nova linha também contempla essas questões. Então, se puderes falar um pouco sobre isso também, e a importância de a gente estar olhando para esse medo com
com carinho e atenção, mesmo que para a gente seja um medo imaginário, o quanto isso pode também estar acarretando para a criança futuramente algum tipo de trauma, de situação que às vezes ela pode ter um comportamento lá na frente em relação a alguma situação que não foi dada devida atenção quando ela era criança, né? Então, se puderem falar um pouquinho da questão dos medos infantis, da importância de a gente estar olhando para isso, né? A gente tem a fórmula que é o Coragem e Superação de Traumas, né? Que trabalha tanto a questão Isso, dos que é uma medos questão. e a questão dos traumas também das crianças que já passaram por situações que geraram traumas, né? Então, assim, se puderes falar um pouquinho sobre esse universo, né, para quem está assistindo. Acho que dentro do. O medo é vastíssimo, né? A gente vai falar de medo, a gente vai ficar aqui falando horas. Mas é muito importante a gente entender que tudo para a criança é muito concreto, muito real e nada é frescura. Né? Então, se a gente parte desse pressuposto, já ajuda muito a gente entender que o medo para a criança ele é real, ele é concreto. Então, quando ela diz que está vendo que pode ter um fantasma, ela realmente acredita que tem um fantasma. Quando ela diz que ela tem medo do cachorro, ela realmente tem medo daquele cachorro. Quando ela, então, assim, os medos, medo de barulho, ela tem medo daquilo, aquilo é verdadeiro para ela. Um floral, então, eu brinco sempre que são gotinhas de coragem. É um plus de coragem para ela fazer os enfrentamentos dela. E eu acho que é isso mesmo, né? Um plus de coragem para ela conseguir fazer os enfrentamentos dela. Às vezes ela tem medo de elevador, às vezes ela tem medo de ficar sozinha, então não, né, medo de escuro. Então existem vários medos, né? Isso é uma questão, e o floral ele tem um resultado brilhante nisso. Né? Ele atua de uma forma muito acolhedora para a criança, porque ela vai se sentindo forte para enfrentamento. E aí, quando ela vê que enfrentou 1, 2, 3, 10 vezes, ela passa a entender que ela consegue. E isso é fantástico, né? Você tão pequeno, já conseguir entender que você consegue, né? A gente pensar que a gente não precisa crescer, ter 40, 50, 30, 20 e tantos anos para ir procurar uma ajuda, né? Você conseguir fazer isso antes. E com leveza, né? Com leveza. E tem a questão do trauma, né? A questão do trauma já é uma outra coisa, porque é um enfrentamento de um desafio gigantesco. Alguma coisa que te paralisou lá atrás, que pode ter sido na barriga da mãe, que pode ter sido com os primeiros meses de vida, que pode ter sido recentemente na vidinha dele, te paralisou de alguma forma. Então, um trauma, né? É uma energia de paralisação. E o floral, ele mexe com trauma. Um floral de trauma para criança, ele não pode ser igual a um floral de trauma para adulto. Porque o que paralisa uma criança, o que leva à paralisação da dor dessa criança é uma coisa diferente do adulto. Mesmo que as nossas raízes, quando adultos, muitos dos nossos traumas nasceram lá na infância, né? Mas existe um tempo de anos e anos de dor entre os 3 anos e os 35, né? Os 7 anos e os 40 e 50. Então, isso não pode ser desconsiderado. Quando a gente está falando de trauma de criança, a gente está falando de uma coisa que para ela ainda é recente. Porque tem 2 anos, porque tem 1 ano, porque tem 2 meses, porque sem outra agregação de valor. Então, é muito legal um floral de trauma, né? É muito, para criança, é fantástico. Né? Inclusive para os psicólogos, né? Sim. Poderem prescrever. Acessar de outras formas, de uma forma bem sutil e bem delicada, né? Isso que eu acho incrível na questão da terapia floral, quanto à homeopatia também, né? Na época que eu era criança,
a gente não falava em terapia floral, muito menos para criança, mas falava na homeopatia. E muitas vezes eu lembro de ter tratado situações que eu jamais conseguiria, que foram decisivas para mim, junto com a homeopatia, de conseguir acessar situações que a gente não conseguia acessar enfim, com uma terapia, até porque a criança é difícil os pais direcionarem a criança para uma terapia porque ela está tendo uma amidalite de repetição ou porque está tendo alguma situação que o corpo está mostrando que tem um outro problema interno que é mais forte, que é a causa disso tudo, né? Então, assim, eu acho que tanto a terapia floral quanto a homeopatia, elas conseguem acessar isso de uma forma muito bonita e muito, muito sutil, né? E os adultos entenderem que com a criança, às vezes, com o adulto também, né? Mas com a criança, os sintomas físicos, eles com certeza têm uma causa emocional, né? Com certeza eles têm uma causa outra, que não é só uma amidalite de repetição, ela é a pontinha do iceberg, né? E se a gente... E muitas vezes é difícil ter esse olhar, e também é difícil entender, mas o que é, né? Mas o que é? E aí quando você utiliza a homeopatia, ou quando você utiliza a floral, ou quando você utiliza os dois juntos, né? Você consegue remover aquele bloqueio energético, e muitas vezes, se essa criança está em terapia, ela inclusive consegue falar sobre aquilo, ou falar com os pais, ou falar, nomear o que está acontecendo, né? Entender aquilo do jeito dela. E isso é muito importante, né? Quando ela consegue nomear, quando ela consegue expressar mesmo, né, o que está acontecendo com ela, do jeito dela. Porque às vezes as pessoas pensam, ele está muito agitado, ele é hiperativo, tá? Vamos falar disso. Ele é hiperativo. Mas o que tem por trás da hiperatividade, né? O que tem por trás dessa agitação? Ele é agitado, tá? Por que ele é inquieto? O que está fazendo ele ficar tão ansioso a ponto de ficar inquieto? Existe algo por trás disso, que muitas vezes a criança não tem nem idade para falar, né? São crianças de 3, 4 anos que não sabem realmente falar sobre isso. E aquilo é uma expressão de uma dor que ela está vivendo. Sim. E o floral entra lindamente nisso, equilibrando essa energia. A homeopatia entra equilibrando, tirando essa criança da dor e ajudando os pais a pensar, né? O que será? Por que será? Né? Bem importante. É uma ferramenta de autoconhecimento, né? Acaba que além de ser um tratamento para melhorar, para equilibrar, né, os sintomas, é uma ferramenta de autoconhecimento também, tanto para nós adultos quanto para a criança também, dos pais também poderem estar se conhecendo melhor e conhecendo a criança melhor também, né? Porque eu acho muito engraçado, assim, porque a gente quando pensa nos nossos filhos, nas nossas crianças, a gente pensa que a gente tem controle da situação e que a gente pode moldar eles da forma como a gente acha que deve ser, baseado nas nossas crenças, mas a gente esquece de ver que a criança, quando nasce, ela já nasce com um universo dela, com a né, com situações que são específicas dela. Cada um é diferente cada criança é diferente da outra criança. Então, assim, é um conhecer também, né? Que a gente vai se conhecendo aos poucos também, né? Eu digo que quando nasce um bebê, nasce uma mãe, e nasce também um processo de conhecimento que tu vai dia a dia conhecendo aquela criança, as particularidades. Eu sempre digo que a gente não nasce pronta. Ninguém já nasce sabendo, eu já nasci mãe. Não, isso não existe. Né? Você vai sendo mãe. Né? Você vai sendo, cada dia você vai sendo um pouco mais. É uma escola de vida e é uma escola diária. Assim, a gente todo dia aprende um negócio diferente. Quem tem mais de um filho sabe que eles não são iguais. Não são. Em nenhum nível, né? Nem gêmeos. Gêmeos podem ser parecidos fisicamente, mas, né, emocionalmente também são diversos. E quando você tem instrumentos, enquanto pai, enquanto mãe, né, que você tem instrumentos de acessar
esse universo que é tão pequenininho e tão desconhecido para você de uma forma amorosa, né? Seja com floral, com homeopatia, com reiki, de uma forma leve, uma forma delicada, uma forma sutil, que vai trazer saúde para o seu filho, também vai te ajudar a entender ele melhor, né? Sim. A entender o universo que você não sabe, que você também está aprendendo, né? Então, é um instrumento muito legal de aproximação também, né? Do adulto com a criança. Queria aproveitar agora, né, para falar um pouco para quem está assistindo que essa nova linha do Gotas Kids, a gente, tanto a linha do Gotas Kids quanto a linha materna, foi uma linha que tem novidades que são os florais em glóbulos. Principalmente foi feito em glóbulos pensando nas crianças, né? Tu como homeopata e tua experiência dentro da homeopatia, que a gente sabe que os glóbulos são muito utilizados dentro da homeopatia também, né? Assim, no dia a dia, tu vê assim, uma diferença na questão assim, da própria posologia, da administração, tu vê a vantagem, né, de ser em glóbulos ou líquido. Tu deve falar um pouquinho pra gente assim, sobre a tua experiência, né, dessas formas de estar utilizando, no caso, a homeopatia, mas agora a gente está com os florais, né, com a opção de glóbulos. Eu sempre digo que eu sempre coloco muito a opção, né? Tem mãe que não gosta do líquido, né? Do álcool, do alcoólico, ainda que gotas tem um gosto bem, assim, bem bacana, assim, e eu sempre indico para diluir. Não se vai usar gota, né? Se vai usar o líquido, eu sempre peço para diluir. Você pode diluir no leite materno, você pode diluir em água, né? Você tem como diluir um pouquinho de leite. Então, é ok diluir o floral para dar para a criança e quebrar o gosto, né? Que é a maior questão com o adulto, com o floral líquido é essa. E a opção de glóbulo é ótima, né? Claro que tem criança que nem sempre gosta tanto do glóbulo, mas os maiorzinhos, eles com certeza vão gostar mais. Eles adoram a homeopatia em bolinha. Né? Eu sempre digo que são bolinhas mágicas. Eles adoram, né? E eu acho que é uma ideia excelente, acho que é um caminho muito interessante, assim. E adaptativo, né? Eu acho que o que é mais bacana é porque você pode dar a opção, né? A pessoa tem a opção. Você conseguir querer optar, se poder optar é ótimo. Né? E aí cada um vai desenvolver a sua experiência. Eu prefiro gota, não, eu prefiro bolinha. Tudo bem, né? A gente teve já relatos assim de pais que preferem em glóbulos, outros que preferem em gotas. Então vai muito de cada criança, né? Mas o que eu noto assim das crianças maiores, a questão da preferência, com certeza, né? Aqui em casa. Os maiores, de uma forma geral, os maiores adoram. Aqui em casa, antes de a gente, né, ter essa opção dos florais em glóbulos, eu tratava muito com a homeopatia em glóbulos, né? E é uma coisa assim, que eu tinha que esconder, porque se deixar, elas querem... É remédio, né? A homeopatia é remédio e o efeito colateral da homeopatia, ela tem algum, não é muito, mas ela tem. E a potência de ação, ela é por número de vezes que você toma. Então tem que tomar muito cuidado, porque às vezes você deixa num lugar, eles não comem tudo de uma vez, mas vão toda hora lá comer um pouquinho. E aí aquilo fica mais potente, né? E tudo. Então, assim, mas eles adoram, né? Já passei por isso em casa. Meu filho, quando era menor, agora ele já tá grande. Quando ele era menor, mais de uma vez a gente deixou, às vezes eu esqueci, umas 2 vezes aconteceram de eu esquecer baixo, né? E aí quando eu olhar, eu falei, ué, mas já acabou o remédio? E a homeopatia foi toda, em um dia, né? A sorte que o número de glóbulos não afeta, mas aí você tem que ir lá, comprar outro e começar de novo, explicar. Mas eles adoram, nossa, eles gostam muito mesmo. E é gostoso. Para quem não conhece, né, nem nunca ouviu falar de glóbulos, o glóbulos é uma opção que ele é feito de sacarose, são bolinhas, que parecem balinhas bem pequenininhas. Não, esse glóbulos que a gente utiliza para impregnar os florais, né? A gente não tem lactose, não tem glúten,
Então, assim, é uma opção para os pais que acham que às É vezes o bem filho tem legal. dificuldade de utilizar, né? Ah, não gosta do gosto, às vezes não quer diluir, não quer dar solução em estoque por conta do álcool, que tem muitos pais que têm essa preocupação, né? Então, a gente fez pensando nesse público, assim, para ajudar, né, de certa maneira, até a aceitabilidade dos pais e das crianças também, né? Eu achei a ideia excelente, bem legal. Porque tem outras formas de Doutora, diluição. uhum. Oi? A A gente já está quase glicerina, por exemplo, finalizando a mas ela é live. muito. Oi? Não, pode falar, desculpe, eu interrompi. É, que tem outros tipos de diluição, né? Mas elas são muito doces. O glóbulo ele consegue fazer um meio termo, né? E é bem Uhum. interessante. É isso. Legal. A gente já tá para finalizar a nossa live. Eu gostaria, Sim. se tu tens alguma informação, alguma coisa que tu queiras falar para finalizar a nossa live, fica à vontade, né? Deixa a palavra contigo. Queres dar o teu endereço, falar onde as pessoas conseguem te Ah, sim, encontrar, né? a Querem conhecer mais do teu gente trabalho. no canal, né? Acho que entrando no nosso canal do Instagram, no Facebook, que é o Florescer Saúde Integral e o Florescer Florais. Vai ter bastante informação sobre, conseguem conversar com a gente, tem o nosso site, tudo direitinho. A Legal. gente trabalha com gotas, né? A gente faz parceria com gotas, trabalha como eu já disse, com reiki, trabalha com homeopatia. Eu faço algumas lives também informativas, a gente conversa bastante com os pais. Se as pessoas também quiserem fazer perguntas, quiserem tirar dúvidas, quiserem conversar comigo, especificamente sobre algum floral, ou sobre alguma situação, ou sobre alguma questão pessoal, não tem problema de. Só vai precisar seguir a gente, né, e conversar. A gente responde com o maior carinho. E eu queria Tá certo. agradecer também, agradecer ao Gotas, a você, muito querida, a Tere, que é maravilhosa, mandar um beijo para vocês, dar parabéns, né? E fico muito honrada mesmo de ser madrinha de uma linha que para mim só vai trazer felicidade para as crianças. Então eu fiquei muito contente, fico torcendo assim que seja um grande sucesso. Tá certo. Eu quero agradecer também, em nome do Gotas do Infinito, né, por tu ter aceitado o convite para fazer a live com a gente. E também falar de novo para quem não estava no começo, quem quiser conhecer um pouco mais da linha nova, das duas linhas novas que foram lançadas ontem, tem o canal do YouTube que tem um vídeo de lançamento. E tem também no Ótimo. Instagram do Gotas, tem no feed ali do Instagram, tem a publicação chamando para assistir o vídeo de lançamento, e ele tem o link no YouTube do vídeo. Então, quem quiser conhecer todo o processo de como são feitos florais, das opções que tem das fórmulas, né? Conhecer um pouco da história. Até a Terezinha fala de ti nesse vídeo, Sim, conta um eu pouco, vi, né, uma porque querida. que os florais foram criados. Então, eu convido o pessoal a conhecer mais sobre a linha no nosso canal do YouTube e no Instagram. É isso, Desejo muito uma obrigada. ótima noite para todo mundo de Ótima noite descanso. para todos, né? E muito, até logo, né? Que a gente possa se ver pessoalmente, né? Se abraçar. Eu faço questão de visitar vocês assim que for possível. Com certeza, a gente aguarda. Um Uma beijo. boa noite para todo Boa mundo. Um noite, beijo. querida. Tudo de bom a todos.